Então me chamaram, né, para falar sobre contratos empresariais com vocês, e eu vou tentar fazer um panorama geral das coisas que mais se tem falado. A matéria mudou muito nos últimos tempos, o direito comercial, o ensino do direito comercial mudou muito, e eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos. E depois nós debatemos no final, pretendo falar uma horinha, uns 40, 50 minutos, uma horinha, e depois nós vamos para os debates. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente está falando de contratos empresariais, né? A primeira coisa que eu vou querer falar com vocês é essa compreensão da lógica do objeto do direito comercial. O que eu quero dizer com isso? O direito comercial tem uma lógica própria, às vezes nós esquecemos disso. Deixa eu só me achar aqui de novo. Espera aí. Aqui. O direito comercial tem uma lógica própria e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ele funciona de uma maneira diferente de todos os outros ramos do direito. Às vezes nós pensamos que é crise de autoafirmação de professor, que logo nas primeiras aulas, a primeira coisa que um professor faz é chegar lá e ficar falando: ai, por que a minha matéria é autônoma? Todo professor faz isso. Acreditem, se a matéria é bem ensinada, isso não é uma crise de autoafirmação. Isso é, na verdade, o professor passando os princípios peculiares da matéria. O que caracteriza um ramo autônomo do direito? Os princípios peculiares que vão reger aquela matéria. Ou seja, aquele negócio funciona de uma maneira diferente. Tem princípios peculiares, não que seja uma ilha isolada de todos os outros ramos, muito pelo contrário. Nós sabemos cada vez mais que os ramos do direito são interligados. Mas as matérias têm princípios peculiares, têm vetores de regência que são diferentes dos outros e que deixam aquela matéria com um funcionamento peculiar. O direito empresarial é diferente de direito do consumidor, que é diferente de direito civil, embora a nossa dogmática, por óbvio, seja dogmática privatista. Mas o direito comercial funciona de uma maneira diferente. Queria explicar um pouco da história, não aquela segunda aula que é sempre muito chata, que é a origem histórica das matérias. De novo, quando ela é bem dada, ela é capaz de explicar por que essa matéria vai se solidificando como um ramo autônomo do direito. Então, vamos pensar o seguinte, vamos para 1200, vocês devem lembrar, vou fazer alguns saltos históricos. 1200, redescoberta do direito romano nas cidades italianas, o comércio começa a fervilhar, a economia começa a ficar mais aquecida, vai se superando aquele isolamento, a palavra da moda, né? Mais característico da Idade Média, e nas cidades italianas, principalmente do norte, começa a ter um movimento comercial muito grande. Bom, precisa de regra para disciplinar essas relações entre os comerciantes. Todo mundo quer fazer negócio, você precisa ter regra, tá? Ela nem havia Estado na época. Você precisa ter regra, seja lá a autoridade que coloca essas regras. Por quê? Porque você precisa formatar esse negócio, você precisa ter segurança e previsibilidade. Weber explicou isso como ninguém. Você precisa ter segurança e previsibilidade. Se me permitem um parênteses, Weber era comercialista e a primeira tese dele é sobre sociedades comerciais na Idade Média. Depois ele teve uma grande depressão e virou sociólogo, mas Weber, quando tinha juízo, ele era um comercialista, ele demonstrou como ninguém essa necessidade de segurança e de previsibilidade para que você possa ter o fluxo de relações econômicas. Isso exige regras jurídicas. Bom, o que tinha de direito naquela época? Direito consuetudinário, né? E o direito que estava sendo redescoberto, o direito romano, que era redescoberto, isso para quem gosta de história e de direito romano é fenomenal, o direito romano sendo redescoberto, etc. Isso era suficiente? Não. Não era suficiente porque o direito comercial é muito dinâmico, a gente sabe disso, né? Você precisa fazer comércio, você precisa
aqui, se você precisa trocar mercadorias, ele é muito mais dinâmico do que um direito ligado à terra, ligado à agricultura. Então, o que acaba acontecendo? Isso os nossos historiadores do direito comercial explicam como ninguém. Os comerciantes fazem o seguinte, falam, olha, nas corporações de vício, vamos criar as regras aqui para nós conseguirmos tocar a vida. Criam tribunais de comerciantes, etc. O que acaba acontecendo? Essas regras funcionam de acordo com uma lógica peculiar daquele momento, daquele grupo social, que é ligado ao comércio. Pois bem, com isso, o que acontece? O direito comercial se destaca do resto do direito. Você é uma massa de normas, não, de novo, não que não se relacione com aquele resto. É uma massa de normas que será autônoma. E com isso eu tenho um primeiro grande cisma. Eu tiro todas as regras de direito civil, eu crio um direito autônomo para tocar os negócios, usando uma terminologia mais moderna, para tocar os negócios. Bom, com isso eu tenho esse primeiro grande cisma. E eu fico com aquela massa de regras ali. Se vocês me permitirem dar um salto enorme, vamos para a década de 30 do século XX. O que eu começo a perceber, ou não, né? O que o sistema jurídico começa a perceber, e esse é um movimento lindo. Eu fui pesquisar todo esse movimento, todos esses textos que foram produzidos na época, começa a se perceber que a relação entre patrão e empregado não é uma relação equânime, que é uma relação que envolve uma hipossuficiência. A primeira vez que essa palavra hipossuficiência aparece, pelo menos que eu tenha localizado nesse sentido que nós usamos hoje. Cesarino Júnior, aqui em São Paulo, é todo um movimento para você consolidar o direito do trabalho. Senhores, era locação de mão de obra, era a relação entre comerciante e preposto, era uma coisa, as relações trabalhistas eram uma coisa misturada no resto, como se fosse a mesma lógica de uma relação comercial entre dois mercadores no mesmo nível. Bom, com isso, vai se separando uma nova categoria de regras que são essas do direito do trabalho. Se cria, depois vem a CLT, etc. Você cria esse ramo autônomo do direito com princípios peculiares, regidos por princípios peculiares, que reconhece uma simetria de poder entre as partes, que é o direito do trabalho. E com isso, essa massa de relações, que são aquelas que ligam as empresas. Reparem que a CLT já fala em empresa, que ligam as empresas e os empregados, sai do corpo de regras geral do direito, um pouco do direito civil, bastante do direito comercial, indo compor um ramo autônomo do direito. E aí eu tenho um segundo grande cisma. Tem um terceiro cisma, que é o último. Eu vou chegar nos contratos empresariais, acreditem, isso aqui é importante. Tem um terceiro grande cisma aqui, muito importante. Esse, eu estou aqui viva, com saúde, etc., mas esse eu vivi. Senhores, quando eu entrei na faculdade, não tinha direito do consumidor. Quando eu fiz faculdade, não tinha direito do consumidor. Se você estacionasse um carro no shopping e esse carro fosse furtado, roubado, etc., dane-se você. Era depósito irregular, não havia direito do consumidor, era tudo igual. Eram as regras de direito civil e de direito comercial, mas principalmente a venda grosso para revenda retalho, eram essas regras gerais que se aplicavam, as regras gerais da compra e venda, como se fosse uma compra e venda entre mercadores, entre empresários do mesmo nível. E aí o que começa a acontecer? Bom, desde os anos 60, nos Estados Unidos, um movimento, mas aqui no Brasil um movimento muito forte nos anos 80, desde o começo dos anos 80, capitaneado pelo ministro Herman Benjamin, que é meu colega de pós, e hoje está no STJ, mas sempre foi um camarada genial, genial. Benjamin sempre dava inveja da inteligência dele. Benjamin
Professora Ada Grinover, que todos e todas devem conhecer, é uma grande jurista, que começaram a falar, escuta, Cláudia Lima Marques, nossa, tem tantos, tantos são os juristas geniais que participaram desse movimento, na sua esmagadora maioria, todos vivos, alive and kicking, todo mundo vivo, com saúde, etc. E se começa a perceber que, de novo, a empresa está aqui, o consumidor está aqui, eu tenho consumo de massa, não é assim que as coisas funcionam. Aí vai para a Constituição de 88 e vem o Código do Consumidor de 90, que é um dos nossos melhores e maiores diplomas. E com isso, até porque tinha um código próprio, com isso, o direito do consumidor acaba se consolidando, baseado nessa premissa. E aí eu tenho um terceiro grande cisma muito forte que tira do direito empresarial as regras do consumidor. Quando eu faço isso, eu consigo perceber, então veja lá, tira direito civil lá, tira direito do trabalho, tira direito do consumidor, o que acaba sobrando, e agora eu consigo perceber muito bem qual é o meu objeto, acreditem, há 30 anos atrás isso não era tão fácil. Com a consolidação do direito do consumidor, o objeto do direito comercial se torna muito mais claro. Eu vou compartilhar aqui, que eu coloquei, assim que eu achar, né? Que eu coloquei essa figura aqui para vocês verem, para mostrar o objeto do direito comercial. Mais do que objeto, eu não estou aqui dando aula de introdução para o segundo ano. A lógica própria do direito comercial fica muito mais clara. O que sobra no direito comercial? As relações entre empresa e empresa. Vejam bem, as relações entre empresa e trabalhador são relações do direito do trabalho. As relações entre empresa e consumidor são relações do direito do consumidor. O que sobra no direito empresarial, que é o que nos interessa? As relações entre empresários. E essas relações entre empresários possuem uma lógica própria, por isso que eu escolhi essa figurinha aqui, para mostrar, olha, eu consigo isolar o meu objeto. O que tem a ver, o direito comercial tem a ver com o quê? Pode chamar de mercantil, empresarial, dá na mesma. Isso é bobagem de professor de comercial, pode chamar da mesma coisa, que, para não repetir a palavra, às vezes, quando eu escrevo, eu também uso como sinônimos, podem usar como sinônimos. Enfim, você tem uma lógica peculiar que rege as relações empresa-empresa. E essa lógica que nós estudamos, e é de acordo com essa lógica que se desenvolve o direito empresarial e, consequentemente, os contratos entre empresas. Por que ela é peculiar? Imagine, eu tenho uma relação, é o único tipo de relação que é assim. Eu tenho uma relação em que ambos ou todos os polos têm toda a sua existência voltada para o lucro. Vocês podem me dar algumas exceções, etc., mas olha, as exceções não me interessam, porque isso é tão forte que caracteriza todos os contratos empresariais. Todos os polos têm a sua existência completa voltada para o lucro. Toda a existência da empresa é voltada para o lucro. Como diz meu querido amigo Fábio Lhoa, que é o titular da PUC de São Paulo, de comercial, aceita essa premissa, eu adoro essa frase do Fábio, acho que está no manual, no curso dele. Aceita essa premissa, que o empresário, que a empresa, visa ao lucro. Se você não concordar com isso, vai fazer outra matéria. Vai fazer outra matéria, às vezes muito mais nobre do que a nossa. Vai para outro canto. Porque aqui você tem que aceitar que a empresa visa ao lucro. Isso quer dizer que a empresa pode comer criancinha, queimar floresta, escravizar outros seres humanos? Não, óbvio que não. Por isso que existe o direito. Agora, você negar que o escopo da empresa é o lucro, se você negar que o escopo da empresa é o lucro, você não vai conseguir entender nada de direito empresarial. Aí sim, direito empresarial vai ficar aquela matéria horrorosa que tortura os alunos do segundo, pelo menos na São Francisco, do segundo ou quinto ano, que nós torturamos os nossos estudantes, aquela decoreba, empresa, os perfis da empresa do Asquini, aquela chatice toda, se você não entender que esse é o lance. Você tem relações
em que ambas as partes têm toda, ou todas as partes, têm toda a sua existência voltada para o lucro. E isso imprime a essa relação uma lógica peculiar. Senhores, quando eu me relaciono, um pai que se relaciona com o filho, eu que me relaciono com os meus filhos, minha existência toda não é voltada para o lucro, ou eu sou uma psicopata, certo? O consumidor não tem sua existência voltada para o lucro, a empresa tem. E daí eu posso deduzir uma série de coisas. Que a empresa é um agente econômico racional e ela tem que se comportar como um agente econômico racional naquele cenário, naquele mercado em que ela atua. Eu tenho que considerar aquela prática de mercado e passar para a atuação da empresa. Aí tem uma série de desdobramentos que vão ser feitos, e aí não posso falar uma palestra, né? Aí é todo um curso de teoria geral do direito empresarial, porque esse pressuposto traz uma série de desdobramentos que vão formatar a matéria. Mas o que nós não podemos negar? Bom, eu tenho relações, um tipo de relação em que todos os polos são voltados para o lucro, e isso imprime a essa relação uma dinâmica peculiar. Isso é um exercício de autoafirmação de professora de comercial? Não. Isso é necessário para você poder regular e aplicar essas relações, senão você vai fazer besteira. Se você tratar uma relação empresarial como uma relação consumerista, imagine um juiz todo bem intencionado que vai tratar uma relação empresarial como consumerista, ai, coitadinho do empresário. Sistemicamente, isso é um desastre, porque você precisa manter aquele mercado funcionando, você precisa desses pressupostos para que você possa interpretar, regular e julgar adequadamente. Por isso que a gente fica tão bravo com o pessoal que não gosta de direito comercial, porque, gente, empresário gera riqueza. Eu de uma faculdade pública, às vezes, não sei o que acontece no primeiro ano, os alunos chegam muito revoltados. Demoram umas 2 aulas para eu convencer essa molecada que empresa gera riqueza. Empresa pode fazer tudo? Obviamente não, mas empresa gera riqueza, empresa gera emprego. E por isso o direito comercial é muito importante e também implementa políticas públicas. Eu também estou lidando com políticas públicas. Eu não sou pior do que o seu professor de constitucional ou de administrativo. Por quê? Porque eu também implemento políticas públicas. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, e por isso que eu escolhi essa figurinha aqui, é a compreensão do direito empresarial ou comercial e sua lógica própria. Tá? Eu consigo entender essa lógica própria do direito comercial. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para entender o direito empresarial, senão você não vai entender, acredite em mim, você não entende. Sabe esses casos legais? Eu não sei se vocês assistem Billions, Suits, esses casos legais? Pois é, ou vocês entendem essa lógica, ou vocês não entendem os casos legais e realmente, e brincadeiras à parte, a lógica do direito empresarial. Né? Quando a gente tem aula de empresarial no segundo ano, é essa imagem aqui que nós temos, querendo ou não. Então, vai lá, eu lembro até hoje dos exemplos que me davam. Fulano foi fazer uma padaria. Vejam o empresário. Aí ele comprou o balcão. Aí ele comprou a matéria-prima. Ele comprou cadeiras, mesas, contratou empregados. Isso é verdade, mas isso é muito anos 30. E tudo é centrado no empresário. Como se a empresa fosse uma coisa morta e centrada numa pessoa. Nós temos pequenas e médias empresas que são importantes, e o empresário é importante, existem alguns empresários importantes, mas na verdade não é essa a imagem dos anos 30 que nós precisamos ter. O que nós precisamos entender não é mais a empresa centrada no empresário. O que nós precisamos entender é isso aqui. Isso. Essa é a imagem que eu gostaria que vocês tivessem. É uma rede, nós temos que pensar mais do que na empresa individualmente considerada, nós temos que pensar no mercado, nesse fluxo de relações econômicas, nessa interação entre empresas. Essa imagem aqui, na verdade, que obviamente eu pego da internet, mas ela é inspirada, e eu fui atrás dessa imagem, pelo seguinte, tem um ganhador de prêmio Nobel que falou uma coisa, que é o Herbert Simon, que falou uma coisa muito importante, que é, se eu representasse cada empresa por um quadradinho e
cada empresa da Terra, por um quadradinho, e cada relação dessa empresa com outra por um tracinho, eu teria um ET que chegasse à Terra, viria um número muito grande de quadradinhos e um número infinitamente maior de tracinhos, que são as relações entre empresas. Por isso que eu comecei lá de trás, colocando isso para vocês, né? Colocando os cismas e essa questão da relação entre empresas. Pois bem, essa imagem, ele fala em quadradinhos e eu falo em bolinhas, porque foi o que eu achei. Ups, não está compartilhando aqui. Primeiro eu preciso compartilhar. Compartilhar. Compartilhou. Por isso que eu gosto, ele fala em quadradinhos e eu falo em bolinhas, eu mostro essa imagem como bolinhas, mas é essa imagem que nós temos que ter quando nós falamos de direito empresarial, porque isso é o que tem a ver com o mercado. E quando nós falamos de direito de contratos empresariais, nós falamos dessa massa de tracinhos. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando da relação entre empresa e empregado, eu não estou falando da relação entre empresa e Estado ou entre empresa e consumidor. É isso aqui que me interessa. São as relações entre as próprias empresas e essa ideia de teia. Recentemente, vocês vão me permitir um parênteses aqui, para chamar atenção para uma coisa que está acontecendo. Tem alguns projetos de lei aí, populistas. Eu entendo os políticos, sinceramente, eles precisam prestar contas para os eleitores, e está todo mundo muito preocupado do ponto de vista econômico, empresas estão fechando, isso que nós vemos nos jornais todos os dias. Mas o presidente do Banco Central deu uma entrevista recentemente falando, olha, a moratória seria desastrosa, ninguém paga ninguém. Se você falar ninguém paga ninguém, o que quer dizer isso? Todos esses tracinhos que estão nessa imagem, eles derretem. A economia cai. É isso aqui que sustenta a economia. É a base de contratos. Como disse o Anderson Scheiber ontem, professor do Rio, num webinar que nós estávamos, quem está pondo comida na nossa mesa, está chegando comida na nossa mesa porque os contratos estão sendo cumpridos, senhores. Senão, nós não íamos ter comida na mesa. Porque, que eu saiba, nenhum de nós está comendo porque está colhendo no jardim. Todos nós estamos comprando nos supermercados, os agricultores estão produzindo, fazendo tudo, as fábricas estão funcionando, por isso que nós temos comida na nossa mesa, apesar de estarmos em reclusão em casa, né? Apesar de estarmos em quarentena. Então, se cair essa base contratual, cai tudo. Então, propostas demagógicas do tipo, ninguém paga a ninguém. Primeiro esquecem que quem é credor é devedor, né? Quem é devedor é credor e por aí vai. E dois, derrete, cai tudo. Porque o que sustenta a economia, o que sustenta a sociedade, é essa base de contratos. É por isso que as coisas funcionam, é por isso que eu tenho a circulação da riqueza. E eu vou insistir, circulação da riqueza traz benefícios para todos, não só para o empresário. Não é essa a ideia. A circulação da riqueza traz benefícios para todos. Bom, então aqui eu peguei uma outra imagem, né, de intersecção, mas eu gosto mais daquela primeira. O que eu quero dizer? A importância dos contratos. E a importância quando eu falo importância dos contratos, eu falo da importância da consideração jurídica do mercado. Nós precisamos entender o mercado nessa consideração jurídica, não é só uma coisa de economista. Quem tem a caneta na mão, quem formata o mercado é o direito, não são os economistas. Quer dizer, óbvio, os economistas têm seu papel muito importante, mas essa formatação do mercado é feita muitas vezes pelo direito, ou é feita pelo direito. E é isso que nós temos que considerar, aqui. E por isso que está acontecendo, deixa eu passar para esse aqui, uma coisa muito importante, que é um movimento que alguns europeus chamaram de redescoberta dos contratos empresariais. Nós percebemos que os contratos empresariais são fundamentais.
E por isso que nós estudamos tantos contratos empresariais. Os economistas fizeram esse movimento antes de nós. Tá? Há mais de 30 anos, os economistas, há mais de 30, 40 anos, os economistas perceberam que entender a lógica dos contratos empresariais e como as empresas se comportavam era fundamental. E hoje em dia, na área da economia, você estuda muito contrato. No direito empresarial, no direito em geral, não. No direito você fica lá aprendendo outras coisas que não essa lógica própria dos contratos empresariais. E hoje em dia, a gente vai ver um pouco mais adiante, uma das coisas, os estudos de ponta do direito estão ligados a contratos empresariais dentro dessa lógica que eu estou falando com vocês, desde teoria dos jogos, economia comportamental. Por quê? Eu vou virar economista? Óbvio que não. A questão é, eu vou saber muito melhor como lidar com isso. E, de novo, nós estamos todos falando de implementação de políticas públicas. Nós temos que pensar nisso, nós estamos falando de implementação de políticas públicas. Por isso que eu gostaria que vocês tivessem essa imagem aqui, ó. Que eu estou fazendo? É isso aqui. Que nós temos que ligar mercado, contratos, desenvolvimento e implementação de políticas públicas. Que é outra coisa que os professores antigos pensavam assim. Isso é uma coisa que só interessa ao agente econômico considerado. Não. Isso é implementação de políticas públicas. E nada mais como este momento horrível que nós estamos vivendo para você entender isso. Uma moratória geral seria um desastre, como eu falei aqui. Ou seja, percebam, nós estamos lidando com políticas públicas. Por quê? Porque nós lidamos com desenvolvimento, com a circulação de riquezas. Voltando aqui, as relações entre empresas possuem essa lógica própria, e eu queria, para falar de implementação de políticas públicas, usar uma outra imagem com vocês, que é super positivista, super tradicional, mas de uma utilidade fantástica. Tá? Essa imagem é do Ponte de Mira. O que é autonomia privada? De novo, nós só decoramos isso. Autonomia privada é uma das coisas mais importantes que tem. Ela é verso e reverso do princípio da legalidade, que é uma das outras coisas muito importantes que nós temos para poder viver em sociedade e implementar políticas públicas. É o seguinte, imaginem, nós podemos representar tudo isso como uma teia, nesse sentido aqui, como uma grade, como faz o Ponte de Mira. Essas linhas, as linhas dessa grade, são as regras cogentes que nós temos, que são postas por quem? Pelo Estado. Desculpa, é pelo Estado que essas regras, eu não vou falar sobre lex mercatória, que é muito importante, etc. Mas o Estado coloca essas regras cogentes. Aqui, no espaço deixado entre essas regras cogentes, nós podemos e devemos nos mover, né? Lidar com a implementação, lidar com a celebração dos contratos. É aí que nós vamos ter a nossa autonomia privada. Então, a autonomia privada se desenvolve no espaço que é deixado pelas regras cogentes. Por exemplo, eu posso comprar criancinhas? Não, não posso. Talvez, se eu permitisse a compra e venda de bebês, eu resolveria a questão dos menores abandonados? Posner diz que sim. Posner é um grande autor de análise econômica do direito. Não posso. Por quê? Porque o direito não permite. Porque comprar e vender bebês é compra e venda de seres humanos. O objeto é ilícito, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho a minha área delimitada. Eu posso queimar uma floresta? Nossa, vai ser muito mais barato. Eu pego, queimo a floresta ou... Não, você não pode. Por quê? Porque o direito não deixa. No meu tempo, como eu já falei para vocês, não havia nem direito do consumidor, que são outras regras cogentes que eu tenho que respeitar, e não havia nem direito ambiental. Não havia direito antitruste. Posso fazer cartel? Posso combinar com o concorrente sem encher paciência, o preço para baixo, qualidade para cima.
concorrência para agente econômico é um inferno. Vou fazer um acordo com os meus concorrentes e nós vamos parar de competir? Posso fazer isso? Não posso, porque o direito não deixa. Ou seja, o direito limita a sua autonomia privada. Liberdade e princípio da legalidade, então, ninguém pode deixar... Isso aqui tudo decorre da Constituição. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que quer dizer isso? Que é o princípio da legalidade e que eu posso fazer aquilo que a lei me permite, ou que a lei não proíbe. É isso aqui. Essa teia do Pontes de Miranda. Tá? E ela é extremamente importante para nós entendermos porque o direito formata o mercado. Posso comprar e vender órgãos? Não. Por quê? Porque o direito não deixa. Posso alugar, uma moça pode alugar a barriga para um casal e cobrar dinheiro? Aqui no Brasil não, parece que há países em que isso é permitido. Tá? Você paga por esse serviço. Um direito vai admitir, o outro não vai admitir. E aí, enfim, muitas vezes as discussões têm a ver com nulidade de contratos, as questões que têm a ver com nulidade de contratos ou de não execução de contratos têm a ver com isso. Que é o direito que vai formatar toda essa história, o direito que vai amoldar o mercado. Bom, um outro ponto, uma das coisas fundamentais que eu tenho nos contratos empresariais, e aí é uma coisa que voltou à moda, nada pode ter exagero. Mas uma coisa muito importante é o pacta sunt servanda, que é um princípio muito forte no nosso ordenamento. Você tem que respeitar o contrato que você celebra. Hoje em dia, né, todo mundo fala muito boa-fé, sou super a favor de boa-fé, muita coisa. Você olha, boa-fé mesmo, a boa-fé é cumprir o contrato. A primeira manifestação da boa-fé é o cumprimento do contrato. Então, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Eu tenho para mim, se vocês me permitem um outro parênteses, que a ideia de cumprimento da palavra empenhada, ela é muito atávica no ser humano. Se vocês alguns de vocês já são pais e mães, vocês devem perceber o quanto decepciona uma criança quando você promete uma coisa e você não faz. Um elemento de coesão social é o pacta sunt servanda. Vocês imaginem se eu tivesse uma sociedade em que ninguém precisasse cumprir contrato. Bom, não tinha comida na mesa, né? Porque o contrato é um exercício para o futuro. E eu só contrato hoje porque eu acredito que amanhã eu estarei melhor com este contrato do que sem ele. Então, suponham o seguinte, eu como, sei lá, inhabenta, que é o meu doce preferido, um dos meus doces preferidos. Inhabenta, aquele doce bem indispensável à vida, fabricado pela Copenhagen, que não me paga nenhum tipo de publicidade. Mas imagine, eu tenho lá inhabenta. E a inhabenta, como todos sabem também, precisa de marshmallow. Então eu preciso, né, eu estou fabricando inhabenta, eu preciso ter a garantia da compra do marshmallow. Aí eu compro 500 quilos de marshmallow, chutando o total, pelo preço de 100. E vou tocando a vida. Por que eu faço isso agora? Porque eu acho que esta vinculação me interessa. Ninguém contrata pelo mero prazer de trocar declarações de vontade, como dizia o Pio Venda. Eu contrato porque eu tenho um objetivo. E eu contrato porque eu acredito que eu fique melhor com o contrato do que sem ele. Então, hoje, comprar 500 quilos de marshmallow pelo preço de 100 está me parecendo fantástico. Agora, vamos lá, eu contratei para daqui a um mês. É um contrato de fornecimento. O preço do marshmallow baixou, etc. Ou eu encontrei um outro fornecedor melhor de marshmallow, eu não quero mais. Bom, então eu posso simplesmente largar aquele contrato? Depende do que você contratou, tá? Eu tinha contratado, desculpem, por um ano. Eu falei, agora eu não quero mais. Depois de 2 meses, não, eu contratei por um ano. Eu não posso largar um negócio que eu contratei por um ano e passar para outro.
Não gosto mais desse contrato. Não é como namoro, não gosto mais dessa namorada, vou para outra namorada. Não gosto mais desse namorado, vou para outro namorado. Não é assim. Por enquanto, pelo menos namoro, você pode trocar de namorado. E, aliás, contratos por prazo indeterminado, com várias restrições, mas ok. Agora, um contrato com prazo, etc., você não pode escapar. Você tem que cumprir aquilo. Então, por quê? Porque senão, de novo, a economia derrete. Por que eu falo pacta sunt servanda? Porque eu sou uma pessoa do mal, quero obrigar o empresário a cumprir o contrato? Não, senhores. Mas sem isso, que é um dos pilares de funcionamento do mercado, você não tem mercado. Marx, olha, os marxistas já falam há muito tempo. Sem propriedade, sem contrato, não tem mercado. Não sou eu que estou inventando isso. E sem pacta sunt servanda, como diria o Sheldon, para citar outra série agora, surprise, surprise, sem pacta sunt servanda, não tem contrato, não tem mercado. Então, essa ideia do pacta sunt servanda é fundamental para que nós possamos entender os contratos empresariais. Os senhores vejam, parece que eu vou espirrar, mas não, o quanto isso é importante. Nós falamos de uma lógica empresarial, agora nós estamos falando de pacta sunt servanda, de uma lógica própria do funcionamento do mercado. Nós estamos falando de mercado, nós estamos falando daquela massa dessa imagem aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Estamos falando dessa imagem aqui. Se não fosse o pacta sunt servanda, essa imagem não existiria. Cairia tudo. Então, isso também é uma coisa fundamental para que nós possamos entender os contratos empresariais. E mais do que isso, eu chamo a atenção de vocês. Eu tenho que pensar, essa frase aqui em amarelo, na proteção isso aqui é do Carvalho de Mendonça, que é um dos nossos maiores comercialistas, né? JX Carvalho de Mendonça. Que eu tenho que pensar na proteção e na preservação do todo, eu tenho que pensar nesse fluxo de relações econômicas. Eu já falei, vou repetir, nós também lidamos com a implementação de políticas públicas. Para que isso seja possível, você não olha o agente econômico individualmente considerado, você tem que olhar o interesse do sistema como um todo. Tá? Como dizia o Carvalho de Mendonça, o que você precisa tratar é o interesse do comércio e não dos comerciantes, tá? Individualmente considerados. E sem o respeito ao contrato, você não tem nem mercado, nem desenvolvimento. Isso é uma diretriz muito forte hoje em dia na jurisprudência brasileira. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, nós temos as câmaras, juízes especializados em direito empresarial, e nós temos as câmaras reservadas de direito empresarial. E essa diretriz do pacta sunt servanda para os contratos entre empresas é muito forte, muito forte. Você contratou, você cumpra. No STJ ela também é forte, mas às vezes você precisa tomar cuidado por conta dos abusos. O abuso também é disfuncional para o sistema, mas isso seria uma outra aula. Por hora, eu chamo a atenção de vocês para a importância do pacta sunt servanda. Reparem que é uma lógica diferente daquela lógica de direito do consumidor. É muito diferente. Eu presumo aqui, no direito empresarial, como eu falei, todo mundo visa o lucro, e eu presumo que todos eles ajam de acordo com a gente, ótimo, ajam conforme uma ideia, um padrão de racionalidade do agente econômico. Esse é um padrão muito forte no direito empresarial. Então, eu tenho que pensar nos interesses do comércio e não do comerciante, e isso implica o respeito ao pacta sunt servanda. Isso é extremamente importante para que nós possamos trabalhar com direito empresarial. Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas irritantes lendas que existem por aí. Né? Tem muita lenda, às vezes tem muita besteira sendo feita também, mas tem muita lenda. O juiz quer intervir, o juiz não quer respeitar contrato.
Não é isso que eu percebo na jurisprudência, que eu analiso mais a jurisprudência de São Paulo, até, de novo, porque nós temos as reservadas, e a jurisprudência do STJ. Não é isso, não. Os juízes se preocupam com essa ideia do pacta sunt servanda. Nós temos muita argumentação por parte dos advogados no sentido de querer não respeitar o pacto, e aí há um abuso de teorias, estamos falando de abuso, né? Há um abuso de teorias, ou de institutos, melhor, como a boa-fé. Então, parece, a boa-fé. Mas a boa-fé não te exime de cumprir o contrato. Mas na retórica dos advogados, isso muitas vezes aparece de maneira acentuada. Agora, entre isso e falar que os juízes não respeitam o contrato, é uma coisa que eu costumo dar para os meus alunos de graduação, uma pesquisa muito séria, porque tem essa lenda urbana, né? O juiz não respeita o contrato, boa-fé, legítima expectativa, tal, como se fosse uma coisa desconectada. A boa-fé é uma coisa desconectada do sistema. E aí, o desafio é mandar os alunos pesquisarem o que os tribunais entendem por boa-fé. E volta todo mundo, desculpem a expressão, com o rabinho entre as pernas. Porque não é esse oba-oba generalizado. A ideia é o cumprimento dos contratos, especialmente os contratos empresariais. Agora nós estamos tendo muitos problemas e muitas discussões, por exemplo, na questão dos aluguéis para as empresas, as lojas que estão fechadas de shopping center, etc. A jurisprudência ainda está se moldando, é tudo muito recente. Mas eu posso lhes garantir, até onde eu acompanho, não é um liberou geral, oba, não vou mais pagar nada, nós, como diz aquela música, né, do Raul Seixas, que o Titãs gravou como ninguém, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Não é isso, tá? Não é isso aqui, nós não vamos pagar nada, então não é. Você tem os institutos como o do reequilíbrio, que também é outra coisa que atende muito à lógica do direito empresarial. Você tem outros institutos do código. Aliás, o que eu faço hoje em dia é participar de webinar falando desses institutos, mas não é esse oba-oba, não é música do Raul Seixas, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Decididamente não é isso. Tá? Então, vamos parar com essas lendas urbanas. E um outro ponto que precisamos também chamar a atenção é para a importância da arbitragem. Não são só os juízes que julgam. Eu posso dizer para vocês que hoje os maiores casos, os casos esses de billions, os maiores casos, suits, etc., brincadeiras à parte, os casos de maior envergadura estão todos em arbitragem. Todos em arbitragem. O Poder Judiciário respeita a arbitragem, assim como a arbitragem respeita o Poder Judiciário. É uma coisa que tem funcionado maravilhosamente bem no Brasil. Nós somos o quarto cliente da CCI. A CCI abriu uma sucursal aqui, uma filial em São Paulo, não é porque a gente é legal, é porque tem muito negócio aqui e a arbitragem no Brasil se desenvolve de vento em pouco. E a arbitragem, na arbitragem você tem árbitros que são advogados, que são especializados naquilo. E para quem trabalha com direito empresarial, desculpem, pacta sunt servanda é uma coisa muito importante. Então, se a tendência do judiciário já é o respeito aos pactos, a tendência da arbitragem, ou na arbitragem, essa tendência é ainda maior. Vamos abandonar essa imagem do juiz ou do árbitro justiceiro. Eu quero fazer justiça aqui, eu não vou respeitar contrato. Senhores, eu atuo muito. Hoje em dia eu não trabalho mais como advogado, e eu só trabalho com arbitragem e com parecer, né? Eu posso garantir para vocês que o que o bom árbitro, gosta mesmo é de aplicar contrato, é de ver o que as partes escreveram, o que as partes contrataram e aplicar o que as partes contrataram. Porque, como dizia minha mãe, tratado não é caro. É aquilo que as partes contrataram. É lógico que ninguém é louco, que ninguém aplica o contrato cegamente, mas esse é um pressuposto bastante importante. E, de novo, eu volto sempre ao começo da nossa conversa aqui. É uma lógica bastante peculiar, e é a lógica da nossa matéria, a lógica do direito empresarial. Bom, eu vou querer falar, já são quase 10 horas, eu vou falar de uma coisa
muito, extremamente importante do direito empresarial, que é outra coisa muito, mas muito desprezada e maltratada. Deixa eu me achar aqui de novo. Oh, Deus, até que eu tô melhor nesse negócio aqui. Peraí, deixa eu parar de compartilhar a tela. Só porque eu falei, agora parou o negócio. Ah, desculpem, é para compartilhar a tela. Ok. Vamos deixar assim. Uma coisa muito importante que eu tenho, que são os usos e costumes nos contratos empresariais. E aí eu vou já me encaminhando para o final, mas deixa eu falar de usos e costumes com vocês. Usos e costumes é uma coisa que o professor de comercial vai falar mais ou menos no segundo ano. Fontes do direito comercial. A lei, os costumes. E aí você já imagina. Aliás, se você for procurar na jurisprudência por usos e costumes, você vai encontrar alguns acordos muito lindos. E você corre o risco de associar os usos e costumes ao direito, assim, às práticas do Porto de Santos na década de 30, ou do mercado de cacau na Bahia nos anos 40. E assim que normalmente se entende como usos e costumes, uma coisa que existia, né, que você vai fazer o assentamento dos usos e costumes na junta comercial. Deixa eu contar um segredo para vocês, que não é meu, é de uma professora da NYU. Assentamento de usos e costumes nunca funcionou, sabe por quê? Porque é uma coisa muito viva. Funciona para uma coisinha ou outra, mas é uma coisa muito viva. Não é assim que as coisas funcionam. Então, temos que abandonar essa imagem dos anos 30 relacionada a 40, relacionada aos usos e costumes, e temos que pensar que usos e costumes é uma das coisas mais importantes do direito empresarial hoje em dia. Os usos e costumes vinculam a parte. Realmente, isso está no código, isso deriva da boa-fé, etc. Me permitam dar um exemplo um pouco mais longo, mas que vale a pena para nós entendermos esse mecanismo. Inventar, é sempre assim, alguém inventa e os outros vão copiando. Os sociólogos explicam isso como ninguém. Para quem quiser, eu indico a Maria Rosaria Ferrarese, que é uma socióloga italiana que estudou, na minha opinião, isso como ninguém. E a Lisa Bernstein, que eu acabo, mulheres aí, muitas mulheres. E a Lisa Bernstein, que estudou muito isso nos Estados Unidos. Enfim, alguém inventou um contrato aí que chama Bill to Suit. Bill to Suit. Por que ele é interessante? Porque você, por exemplo, eu preciso fazer minha fábrica de inhabentas. Pô, meu negócio é fabricar inhabenta, não construir fábricas de inhabenta. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar alguém, uma construtora, que vai buscar o terreno, comprar o terreno, fazer o plano da minha fábrica e me entregar essa fábrica prontinha, de acordo com as minhas necessidades. Olha só, como é que eu vou pagar essa fábrica? Bom, a construtora vai pedir financiamento num banco, vai construir. Como é que eu vou pagar isso? Eu vou pagar em prestações. Só que assim que a fábrica estiver pronta, eu vou entrar lá. Então eu vou pagar aluguel. Só que não é um aluguel puro e simples, é um aluguel maior, porque na verdade eu estou remunerando a construção. Todo jogo ganha, ganha, ganha. Jogo de ganha, ganha. Eu fico feliz porque eu fico com a minha fábrica, fico pagando em suaves prestações, mas eu posso abater essas prestações como despesa operacional, que é ótimo porque diminui meu lucro e diminui para fins de imposto. Ótimo. A construtora, feliz da vida, porque construtoras gostam de construir, e ela fez a fábrica, vendeu, já recebeu dinheiro, porque ela financiou o banco, tá tudo certo. E o banco, feliz da vida, porque emprestou dinheiro, que é o negócio dele também. E eu vou pagar, obviamente, a remuneração desse capital. Todo mundo feliz. Hoje em dia tem na lei de locação, faz referência à lei do Build to Suit. Todo mundo sabe como funciona um Build to Suit. Está escrito em algum lugar? Não. A maioria dos contratos empresariais, isso era muito diferente na minha época, isso realmente mudou do meu tempo. A maioria dos contratos empresariais não está mencionada em lei alguma. E todo mundo daquele mercado sabe como funciona. Uma das coisas mais recorrentes em parecer é isso. Eu olho e falo, bom, esse contrato é socialmente típico. Ele não é tipificado em lei, mas ele é socialmente típico. Todo mundo que é desse mercado sabe como ele funciona. E normalmente eles têm nome em inglês.
Aí, aquele mercado todo funciona com essa maneira. Olha, um dos recentes que eu posso falar, porque está no fórum, Vanderlei Fernandes, que é um cabeleireiro... Vanderlei Fernandes, meu Deus. Vanderlei Fernandes é um dos melhores autores de contratos que nós temos no Brasil. Vanderlei do Estúdio W, que é um grande cabeleireiro aqui, fez um contrato com uma dessas fabricantes de shampoo, de cosméticos, etc., que ele empresta a imagem dele para vender o produto. Só um contrato mega típico na área de publicidade, etc. Vanderlei fez o quê? A discussão é porque o Vanderlei fez o quê? De graça? Óbvio que não, tem um contrato por trás disso. Todo mundo sabe quem é esse contrato. Contrato de adesão de um hotel a uma rede. Voltando ao Beauty Suit. Beauty Suit, todo mundo sabe que é um Beauty Suit. Agora vejam o final da história, voltando aqui para o Beauty Suit, que de novo, todo mundo sabe o que é. Um espertinho fez um Beauty Suit que deriva, né? Tem a ver com também contrato de locação, foi para o judiciário e falou: quero uma revisional. Quero uma revisional. Porque esse preço tá muito alto do aluguel, olha. O preço dos aluguéis aqui na região é inferior a esse, eu quero uma revisão. Tomou uma corrida do tribunal que só faltou ser condenado por má fé. O tribunal falou, em outras palavras, mas exatamente isso. Quer dizer, em outras palavras, porque o tribunal é muito mais técnico e elegante do que isso. Ô, seu palhaço, você acha que eu não sei que contrato que você fez? Esse contrato é o contrato do Beauty Suit. E você, isso aqui, que revisional? O quê? Você está pagando financiamento também? Foi isso que você contratou? Some daqui. Quando o tribunal fez isso, ele sinalizou para o mercado que podia ser utilizado o Beauty Suit com uma certa segurança. Olhem, e, de novo, foi fundamental que a Receita Federal, como eu mencionei, admitisse como despesa operacional, né, permitisse o abatimento como despesa operacional, e depois até houve uma modificação na lei de locação para introduzir o Beauty Suit para Paracas, para dar um maior grau de segurança e previsibilidade. Mas vocês vejam, tudo que nós falamos até aqui. O contrato foi criado naquela área da autonomia da vontade. Ele passa pelo crivo do judiciário para falar, olha, tudo bem, aqui não tem nada de legal, esse negócio funciona. E com isso, os usos e costumes vão fazendo regras. Tudo aquilo que o professor de internacional gosta de falar dos Incoterms, que a CCI publica, etc. FOB, Free on Board, Free Alongside Ship, as maneiras do comércio internacional, tudo uso e costume. Mas a coisa mais importante hoje em dia são os contratos socialmente típicos. No meu tempo era assim, não. No meu tempo saíam livros, anos 80. Saíam livros assim, os novos contratos empresariais, franquia, distribuição, factoring, era um ou outro, e falam os novos contratos empresariais. Hoje, senhores, o que não falta é contrato. Como eu lhes disse, cada parecer, cada arbitragem, é pesquisar pelo, bom, é um contrato socialmente típico. Óbvio que as partes escreveram, né? Mas a mecânica, o próprio negócio, ele é posto pela prática de mercado. E qualquer um daquele mercado sabe como ele funciona. E, querem saber? E acaba funcionando muito, muito bem. Muito bem. Senhores, já são 10 horas e eu já falei quase por 1 hora, então eu vou me encaminhando aqui para o encerramento do nosso encontro. Então, eu só queria, para terminar isso aqui, colocar para vocês esse slide aqui, ó. O inferno. O ciclo de evolução ou o ciclo como é que funciona esses usos e como é que funcionam esses usos e costumes. Eu tenho a prática dos comerciantes, tá? Que são os usos e costumes, ou a prática de mercado, chamem como quiserem. Eu tenho texto legal, eu tenho essa prática que se desenvolve nesse espaço que é deixado pelas vontades e a jurisprudência que também joga o seu papel. A jurisprudência é bastante importante. Então, eu espero
nesse breve encontro aqui, ter conseguido comprovar para vocês que usos e costumes não é essa coisa chata do número de quilos que tem que ter na saca do café no Porto de Santos na década de 40. Não é nada disso. É uma das coisas mais importantes da nossa economia e que tem a ver, até deixei esse fundo quadriculado, e que tem a ver com isso que nós falamos, com a nossa autonomia privada, mas ao mesmo tempo tem a ver com lei, tem a ver com Estado, tem a ver com regulação, porque você só pode, ou a empresa só pode fazer aquilo que o direito permite, ou que o direito não proíbe, para ser mais exato. Então, repare, como o princípio da legalidade se atrela a tudo isso. E é fenomenal, né? Como as coisas acabam funcionando. E já me encaminhando para o final, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui. Ó. Vamos de novo compartilhar. Nós temos que ver os contratos. Agora, a lei de liberdade econômica saiu lá, né? Tanto que a gente fala sobre isso, agora já está lá. O contrato é um sistema de alocação de riscos. Quem vai ser responsável pelo quê? Quem tem que fazer? Ó, todo contrato fala quais são as prestações que cada um tem que cumprir. Ou seja, ele está alocando responsabilidade, porque você assume a responsabilidade por aquela prestação. E você, naquele contrato, vai alocar os riscos. Então, é muito importante, quando você vai ver o contrato, você perceber esse sistema de alocação de riscos que está naquele contrato. Quem assume qual risco? É uma distribuição de facas e queijos. Quem é que está assumindo determinado, se der besteira, quem é que assume isso? Qual é o risco do descumprimento? Comecem a olhar os contratos empresariais como um grande sistema de alocação de riscos. Isso é fundamental para que vocês possam, para que todos nós possamos compreender os contratos empresariais. E mais, os contratos empresariais são um sistema de governança, de como as questões serão resolvidas. Senhores, de novo, contrato circula riqueza, né? Eu preciso entender como a relação das partes vai ser governada. Essa ideia de governança, dos negócios sendo governança de uma relação, é fundamental, de novo, para que nós possamos entender as lógicas do direito empresarial, a lógica dos contratos empresariais, a lógica do mercado. Para quê? Para regular melhor, para aplicar melhor, para interpretar melhor. Então, o contrato é um sistema de governança, o contrato é um sistema de alocação de riscos. E mais do que tudo, o contrato é um sistema de incentivos e desincentivos para as partes. Se é uma coisa que funciona, toda mãe sabe disso, tá? O agente econômico responde a incentivos, querendo ou não. Isso é uma coisa impressionante, ele tem incentivos. E o contrato vai dar incentivos e desincentivos. O que é uma cláusula penal? Uma cláusula penal é um desincentivo. Se ela for muito fraquinha, ela não vai desincentivar aquele comportamento que você quer desestimular. Às vezes as partes não contratam cláusula penal. Por quê? Para deixar a parte solta mesmo. Qual o problema? Nenhum, se for no campo da vontade. Eu estou falando de contratos empresariais, tá? Não de consumerista. Qual o problema? Nenhum. Mas comecem a olhar tudo. O problema do direito empresarial, do direito concorrencial, é que ele vicia. Comecem a olhar todos os negócios como um grande sistema de incentivos e desincentivos. Comecem a perceber que, na verdade, seres humanos e agentes econômicos lidam com isso o tempo inteiro. Incentivos para determinado comportamento, desincentivos para outro tipo de comportamento. Se nós pegarmos agora, olha, uma coisa, eu não vou entrar no mérito, um dos argumentos aqui, vamos passar os leitos do setor privado para o setor público. Isso pode ser uma boa medida de políticas públicas agora. Eu vi um contra-argumento ontem, por isso que eu estou comentando, eu nem meditei muito sobre ele, que é o seguinte: você vai quebrar plano de saúde, porque os consumidores vão parar de pagar plano de saúde.
sei se é verdade ou não, mas o raciocínio é, haverá um desincentivo para você pagar o plano de saúde. O exemplo clássico é multa baixa de condomínio. Ah, 2%. Se eu estou ali afogada, sem ter como cumprir minhas obrigações, qual a primeira coisa? É ser muito fria, mas é como as coisas funcionam. Qual a primeira coisa que eu vou deixar de pagar? O condomínio. Por quê? Porque não tem multa. Ou porque a multa é muito baixa. Um professor, se você dá nota, e depende da idade do professor, né? Quando a gente é mais moça, a gente é mais chata depois. Mas se você dá nota a rodo, se você não exige dos seus alunos, só porque eu aprendi mais de 25 anos de docência, que você vai ser a última na lista de prioridades dele, que eu ando muito boazinha. Meus alunos hão de concordar comigo, eu ando bem mais boazinha, eu era uma praga, hoje em dia eu sou muito mais boazinha. Mas você vai virar a última da lista de prioridade da molecada. Não tenha dúvida disso. Sabe com quem eu aprendi isso? Com os meus alunos, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula na GV, administração. Eu estou falando para vocês lá de trás, anos 90, começo dos anos 90. Eu aprendi isso batendo papo, tomando café com o aluno. A senhora vai ser a última da lista se a senhora ficar nessa perspectiva da São Francisco, Faculdade de Direito, que é a vida que forma, a vida que vai exigir, vai cobrar dos alunos, não é? A senhora vai virar a última na lista de pendência. Se liga que aqui, né, Getúlio Vargas tem uma... A GV tem um sistema mas que cobra mais, muito mais do que a minha universidade, do que a minha faculdade. E eu vim lá na faculdade de Direito, tomei essa dos alunos. Minha senhora, se a senhora vier com essa perspectiva São Francisco para cá, a senhora vai ser a última, chamavam de você, né, ainda acham. Você vai ser a última da lista de prioridades. Por quê? É incentivo e desincentivo. E isso vale mais do que nunca nos contratos empresariais em que as partes são presumidas, elas podem até não ser, mas elas são presumidas como racionais. E já encerrando aqui, eu gostaria que vocês pensassem, por favor, nisso aqui, que é a hora de repensar a teoria geral do direito empresarial, a teoria geral dos contratos empresariais, que nós não estamos mais nos anos 40, gente. Nós precisamos estudar economia, principalmente estudar toda essa parte de custos de transação. Eu nem falei de custos de transação aqui, que os negócios custam, eles geram custos. Como fazer para aumentar e diminuir isso? Né? Temos que estudar custo de transação, incentivos, desincentivos. Hoje em dia temos que estudar economia comportamental, mas microeconomia, nova economia institucional, é fundamental. Toda essa lógica dos contratos empresariais nós temos que trazer para dentro do direito. Agora, numa perspectiva jurídica, o que irrita profundamente esse povo que põe gel no cabelo, vai estudar fora, ou hoje em dia nem precisa estudar fora, né? Volta tudo com gel no cabelo, e não faz o link. Nós não somos economistas. Nós precisamos entender os institutos jurídicos nessa perspectiva para implementar políticas públicas. A economia não é uma ciência normativa, a normativa é o direito. Agora, você só entende essa mecânica dos contratos empresariais, a mecânica dos institutos jurídicos, se você entender dessa parte da economia. Não tem como, não existe. Senão você vai ficar numa torre de marfim, falando o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal, e não vai saber fazer negócio, não vai saber julgar negócio, não vai saber regular negócio, não vai saber lidar com a implementação de políticas públicas. E nessa bobajada de polarização do país, tal, às vezes eu sou acusada de ser de esquerda, às vezes de direita, depende da época, o que eu acho uma besteira enorme, mas para a molecada, para os alunos, carinhosamente para os alunos que são de esquerda, eu falo só o seguinte: você quer ser um crítico do sistema capitalista? Faça como os nossos grandes autores dos anos 70. Você entenda como esse negócio funciona. Porque é aí que você vai... Ou então você pega em arma, sai matando todo mundo, aí não é problema meu, mas parece que isso está um pouco fora de moda. Se você quer trabalhar, fazer uma análise crítica do direito, nós não tivemos tempo, mas eu pessoalmente sou bastante crítica a uma série de coisas. Primeiro você entenda como funciona. Os nossos grandes autores são assim. Você não sai criticando. E não sai, se entender a lógica de funcionamento. E hoje eu posso garantir para vocês, você só entende essa lógica de funcionamento se você entender de economia.
Isso que eu estou falando é muito mais sincero, não é uma coisa de Law and Economics e ficar falando de cada 10 palavras, 9 são em inglês. Não é isso. É a compreensão de uma lógica que os economistas, principalmente aqui os norte-americanos são fundamentais, trazem para a gente. E aí você vai conseguir fazer uma crítica consistente. E não uma crítica de não, porque não é assim. Cara, não funciona. Moratória generalizada, cara, não funciona. Você vai para a economia, você vai dar desabastecimento, você vai ser uma desgraça. Não é assim que as coisas podem funcionar. Você tem que entender disso, você tem que entender de custo de transação. É a única saída que eu vejo para um bom comercialista. Então, com isso, senhores, eu vou encerrar aqui. Vou agradecer muito de novo essa oportunidade para poder falar com vocês. Espero ter convencido. Eu estou falando para muitos estudantes, eu sei. Espero ter convencido vocês, mas eu sei que os professores da PUC Paraná, que eu conheço bem, eu estou sempre aí. Quando a gente podia viajar, eu estou sempre aí na PUC Paraná. E eu sei que vocês têm um excelente curso de comercial, então eu espero ter incentivado vocês a adotar um olhar de alegria e de entusiasmo em relação ao direito comercial, porque é uma das matérias mais importantes se nós queremos tornar o país melhor, se nós queremos contribuir com o direito para que as pessoas, para o bem-estar social, para que as pessoas vivam melhor. Muito obrigada de novo. Eu só sinto não estar aí aproveitando esse friozinho, encontrando minha querida amiga Márcia Carla para a gente tomar um vinho, comer um fondue e coisas assim, né? Sinto muito não encontrar a Márcia Carla, o Giovanni, queridos, professores queridos aí do Paraná. Nossa, eu estou sendo injusta porque são muitos, mas, assim, cumprimento todos os meus amigos na pessoa da Márcia Carla, quem eu sou muito ligada, e sinto não tá aí, porque eu já teria ligado para ela, falando, Márcia, vamos tomar um vinhozinho hoje? Pena que isso não aconteça. Mas muito obrigada por vocês terem me chamado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora Paula. Muito obrigada mesmo. O pessoal elogiou bastante aqui pra gente essa palestra já. Muito obrigada. Foi incrível, didática maravilhosa. E eu posso fazer algumas perguntas para você? Então, eu vou ler as mais votadas aqui. A primeira é do Samuel. Quais as consequências nas relações empresariais da resolução do CNJ que suspendeu a possibilidade de pedido de falência no período de calamidade pública? Então, isso aí está dando uma confusão danada, tá? O que dizem meus amigos altamente especializados é que é só uma resolução do CNJ e que isso é muito ruim realmente. Porque, de novo, né, são medidas, com todo respeito pelo CNJ, mas são medidas que, com todo respeito, mas joga um pouco para a torcida. E aí a coisa fica complicada, porque, desculpem, e os credores daquela pessoa jurídica, como é que fica? Eles que vão ficar desassistidos, senhores, o cobertor é curto. Não adianta cobrir de um lado e descobrir do outro. Que legal, vamos fazer isso. E descobrir do outro lado. Precisa ver como isso vai funcionar. Em princípio, dizem os especialistas que entendem da parte, inclusive da parte de incentivos e desincentivos disso, que é uma medida que compromete realmente o bom fluxo de relações econômicas, que pode pegar bem para fins de jornal nacional. A CNJ falou, está protegendo, etc. Não é bem assim. Você não pode incentivar um oba-oba generalizado. Tá? Agora, que tem que ter medida de proteção para pequena e média empresa, que garantem mais de 50% dos empregos desse país, precisa ter. Agora, tem que ser medidas fortes, consistentes, de crédito, etc. Não medidas para jornal nacional. Agora, que a pequena e média empresa não tem uma política, seja para falência, seja para RJ, que elas não têm uma política, elas não conseguem se organizar para ter representatividade, para ter políticas econômicas de incentivo, não tem mesmo. Então, o que eu diria eu preferiria uma política consistente de crédito e de coisas que realmente nos ajudariam, porque é a pequena e a média empresa que seguram mais de 50% dos empregos desse país. Tá? E é impressionante, aí eu falo como professora de comercial, é impressionante.
impressionante. O desprezo do poder público. E não é neste governo, não. Vem de longe. Da falta de políticas consistentes de proteção à pequena e à média empresa. É impressionante. Tem uma pesquisa do professor Marcelo Sacramone sobre a RJ, da pequena e média empresa, que ele chega à conclusão que talvez fosse melhor deixar quebrar, porque a RJ da pequena e média empresa nunca dá certo, ele não consegue, a pequena e média empresa não consegue ter acesso à RJ. Senhores, é realmente o caos. Então, essa medida me parece complicada em termos de incentivos e desincentivos. Enfim, é mais fácil tomar uma medida dessas muitas vezes do que implementar uma política pública séria e consistente. Perfeito, muito obrigada, professora. A outra pergunta também é do Samuel, ele pergunta: aplicam-se nos contratos empresariais o dever de renegociar, defendido por Anderson Scherber, sobretudo no atual momento de calamidade pública? Olha que legal. Samuel, estava ontem à noite, eu terminei um webinar 9h30 da noite com o Anderson Schreiber, com a Judite Martins Costa, e um dos temas é esse. Aliás, o inferno para conseguir o livro do Anderson, meu Deus do céu, está esgotado, ele jurou que ele vai lançar uma nova edição, eu não consegui a nova edição, eu consegui só a nova edição, a última edição eu consegui a anterior. Então, dever é complicado. Agora, o que existe, assim, você impor um dever à parte, que não decorre nem do contrato nem da lei, é bastante complicado a esse ponto. Agora, enfim, cada caso é um caso. Eu não nego que em determinados contratos possa haver esse dever de renegociar, inclusive pela dinâmica ou pelo acordo das partes, tá? Isso pode acontecer. Agora, o que é muito importante é que existe um instituto da repressão do abuso. Todo mundo conhece o 187, né? Se você exerce um direito fora do fim econômico desse direito, você comete um ato ilícito. É o que diz o 187. Então, nos julgamentos, uma postura intransigente neste momento, bastante complicado, eu acredito que vai prejudicar a parte, que o 187 é possível, considerando as peculiaridades do caso concreto e a situação em que nós nos encontramos. Mas, de novo, é possível, não é obrigatório. É possível que haja abusos. E um ponto muito importante para nós destacarmos aqui é que o oportunismo é disfuncional. E a gente tem visto muito isso, estava falando de novo ontem à noite. O oportunismo é muito complicado. E o oportunismo é disfuncional para o sistema. Você vê muitas empresas, todo mundo que trabalha com contratos e com empresa está vendo isso agora. A empresa aproveita a pandemia para tentar, desculpem a terminologia, tirar uma casquinha. Tá? Não teve desequilíbrio, coisa nenhuma. O mercado dela está indo bem, obrigada. Não vou pagar. Não vou pagar. Isso é oportunismo. Né? E esse oportunismo é disfuncional. E o sistema coíbe esse oportunismo disfuncional via 187. Então, em alguns casos, você pode ter abuso dessa postura. Agora, entre isso e falar que existe um dever de negociar geral, amplo e restrito, não está na lei. Aliás, tem um PL que vai sair agora, está na mesa do Bolsonaro para assinar, que eu sempre erro, 1179, eu falo 1129 por conta da lei antitruste, é o 1179, que vai colocar algumas balizas, né? Tenta colocar algumas balizas, etc. E uma das ideias era colocar o dever de renegociar nesse PL. A ideia não minha, tal, do Anderson, se eu não me engano, ele apresentou uma emenda, não passou. Você não tem uma regra que imponha esse dever de renegociar. Embora, de novo, tem uma autora que fala do feel good words, né? São ideias agradáveis, né? Ideias bacanas, ideias que fazem bem, que nós gostamos. Poxa, que legal, vamos para um dever de colaboração, que todos sejam obrigados a colaborar. Não funciona. Então, dizer que existe um dever geral de renegociação, eu não falaria, porque isso não está na lei.
senhores, é importante, a gente tem lei. Lei é uma coisa importante para dar segurança e previsibilidade. Agora, entre existe um dever geral e não existe nada, tem um grande espectro, que vai depender de cada caso concreto, se existe ou se não existe um dever de renegociar naquele caso concreto, consideradas aquelas circunstâncias, mas um dever geral, acho complicado nós admitirmos. Até, como eu falei, não passou no PL, não tem, e nós temos lei, né? E não existe isso. Perfeito, né? Muito obrigada, professora. Posso ler mais uma? Por favor. Então, do Rodrigo Schaeffer, ele pergunta: qual a importância da Lei de Liberdade Econômica e das novas regras para a desconsideração da personalidade jurídica para os contratos empresariais? É muito importante. Bom, a Lei de Liberdade Econômica traz alguns dispositivos que eu pessoalmente vim insistindo há bastante tempo. Ela é importante, ela é uma lei de propaganda, como disse o ministro do Supremo. Uma lei de propaganda, ela repisa os princípios constitucionais ligados à liberdade. Ela não traz nenhuma grande novidade, mas ela repisa esses princípios. Se você pegar as edições antigas, meu livrinho de contratos, está lá. Contrato é alocação de risco. Meu Deus, a gente vem falando isso há 10 anos, berrando, e tá lá, contrato é alocação de riscos. Então, é muito importante, embora essa lei não traga nenhuma grande modificação, nada disso, ela é muito importante para repisar esses princípios constitucionais, tá? E que são fundamentais. Tudo isso que eu falei hoje de liberdade, mas ao mesmo tempo de limitação. Então, nesse sentido, é muito importante, porque nós tivemos há alguns anos um movimento de influência do consumerismo em cima dos contratos empresariais, e que foi muito ruim para o direito empresarial, muito ruim. E hoje não, hoje a situação já é diferente, o direito empresarial é respeitado dentro desses vetores e dentro desses princípios que nós conversamos aqui, uma pontinha de iceberg hoje aqui. Então, essa lei é extremamente importante para que você possa trabalhar os contratos empresariais. Era essa a pergunta dele, Fernanda? Da importância da lei? Ou estou esquecendo alguma coisa? Meu áudio estava desligado. Qual a importância da Lei da Liberdade Econômica e das novas regras para a desconsideração da personalidade jurídica? Desconsideração. Olha, esse negócio da desconsideração, chegou uma época, por volta dos anos 2000, há uns 20 anos, que eu trabalhava, né, aí sim, como advogada, o tempo inteiro, trabalhava muito com estrangeiro. Então, nós vamos ter que explicar aí que não existe mais separação patrimonial no Brasil. Não tem separação patrimonial. E a separação patrimonial é uma coisa que, se você se interessa por isso, eu sugeriria que você lesse alguns autores que vão explicar como é importante você ter a separação patrimonial por conta da limitação do risco. Tá? Tem alguns autores, historiadores, que vão falar o quanto isso é importante. Ascarelli já falaram o quanto é importante você ter a separação patrimonial. Aí tem essa ideia, para empresário fazer falcatrua. Não. É para limitação do risco. A partir do momento em que você explode essas fronteiras, você aumenta demais o risco e você desestimula, vejam, tudo tem uma lógica, você desestimula o investimento. E, de novo, nós queremos investimento para ter bem-estar social, investimento, atividade econômica, bem-estar social. Chegou uma hora que não havia mais separação patrimonial, era tudo ueba. O artigo do professor Requião, que trabalhou tão bem a questão, que trouxe a teoria da desconsideração para o Brasil, o faz com todo cuidado, é uma exceção, não é a regra, etc. Mas virou um oba-oba generalizado. Fisco não respeitava. Bom, as coisas estão voltando já há alguns anos as coisas estão voltando para os eixos, mas é extremamente complicado ainda. E nesse aspecto, você tentar tornar esse procedimento, ninguém quer encobrir a fraude, gente, ninguém está aqui para isso, mas você tornar esse procedimento para desconsideração mais adequado é uma boa coisa, é realmente uma boa coisa. Por quê? Porque tem a ver com limitação de risco e com incentivo para atividade econômica.
É isso, Fernanda. Perfeito. Dá tempo de mais uma ou não? Ah, lógico, por mim. Perfeito. Falar de direito comercial é uma delícia. Então, eu vou ler mais uma aqui. É de novo do Rodrigo Schaeffer. O que fazer diante de um contrato empresarial em que a simetria entre as partes não existe na prática? O que fazer para equilibrar a relação? Olha, Rodrigo, então, muitos relacionamentos, muitas relações empresariais são assimétricas mesmo. É da natureza delas que assim o seja. Por quê? Porque você precisa de uma certa liderança. Então, precisa também perder esse preconceito que, não, quando tem essa assimetria eu preciso reequilibrar. Não é assim. Pensa uma franquia. Se eu não tiver a liderança do franqueador, não tem franquia, né? Distribuição, um monte desses contratos. O que você precisa reprimir é o abuso. E a gente volta para o mesmo ponto. Toda cláusula tem uma função econômica. E quando você escapa dessa função econômica, quando você tem um abuso, esse abuso precisa ser reprimido. Tá? Eu acho que o principal ponto dentro da lógica do direito empresarial, para você, o que você chamou de reequilibrar, eu puxaria, assim, o mais importante é a repressão ao abuso. Entender a função econômica dos institutos é fundamental. Eu confesso para você, eu falei que eu tenho uma visão bastante crítica. Um dos meus pontos de preocupação hoje em dia é esse. Eu estou vendo muito abuso passar em contrato de distribuição contra o distribuidor, e, de novo, o abuso é disfuncional, o abuso não é bom para o sistema. Melhores cabeças pensando para a gente no direito há 4.000 anos, né? Então, deu para fazer alguns institutos, deu para ir moldando os institutos. O abuso é disfuncional. E eu tenho visto muito sobre a ideia de pacta sunt servanda, a legitimação de muito abuso. Alguns acordos do STJ têm me preocupado bastante. A postura aqui em São Paulo costuma ser, olha, pacta sunt servanda mesmo, mas quando há abuso, merece repressão. Quer ver, só dando uma... posso dar um exemplo ainda ou já esgotou o tempo, vai cair tudo aqui? Não, fica à vontade, professora. Tá. Penso, por exemplo, uma cláusula de estoque mínimo. O fornecedor pode determinar quanto de estoque mínimo o distribuidor tem que ter. Tá? Aí imagine o seguinte, tem uma loja de uma distribuição de sapatos. E essa cláusula tem uma racionalidade, ela tem uma função econômica. O consumidor tem que chegar lá e tem que a loja tem que estar abastecida. Então, quem gosta de ter número 35 no estoque? Ninguém. Porque ocupa espaço, você teve que comprar aquele negócio, é só perda de dinheiro, é capital imobilizado, aquele sapato que está lá, capital imobilizado, ninguém gosta de ter estoque. Mas precisa num shopping center, que não existem mais, enfim, shopping centers. A consumidora do 35 precisa estar lá, senão você vai perder a venda. Precisa ter produto para aquela mulher. A mesma coisa, se eu tenho uma linha, são produtos sofisticados de couro, eu preciso ter a minha linha toda lá, ou no mínimo, porque senão a tua loja não vai ter opção para o consumidor, etc. Ou seja, a cláusula de estoque mínimo funciona, ela tem uma função econômica e o fornecedor pode impor esse estoque mínimo. Quando isso já vira outra coisa, desvia da função econômica. Então, perceba como é importante. Primeiro, você precisa saber qual é esse estoque, qual é essa função econômica dos institutos, das cláusulas, para você perceber quando tem o abuso dele. Imagine que eu sou fabricante, eu resolvo que, olha, eu ouvi, minha cartomante falou que a cor do próximo verão vai ser lilás. E aí eu faço uma linha lilás. E aí é uma desgraça, porque a cor do próximo verão acabou, a cor do verão acabou sendo verde. Bom, e aí eu tenho aquele monte de sapato lilás que eu fabriquei. Falei, vou enfiar tudo nos meus distribuidores franqueados. Pode, óbvio que você está fugindo à função. Então, nos contratos assimétricos, o Instituto da Repressão ao Abuso é muito importante. Preocupação. Muitos acordos do STJ
tem adotado, em relação aos contratos de distribuição, uma postura muito subserviente ao Pacta Sunt Servanda. Exemplo, eu tenho um contrato de 40 anos de distribuição. Chega o fornecedor, distribuição de bebida, né? Chega o fornecedor e fala que, olha, agora você tem que assinar esse contrato aqui, que te dá um prazo de duração de 1 ano. Aí acaba esse 1 ano, não, Pacta Sunt Servanda, você aceitou. Isso não foi Pacta Sunt Servanda, isso foi abuso na renovação. Enfim, são alguns exemplos, mas é um dos temas mais espinhosos do direito empresarial. Como tratar uma matéria que você presume que todo mundo é racional, e tem que presumir que todo mundo é racional, como você trata essas relações assimétricas. Dou um curso sobre isso normalmente, então aqui em 5 minutos. Eu diria que a repressão ao abuso é chave. Obrigada. Fernanda? Perfeito, professora. Dá tempo de mais uma última? Ou... Dá sim, lógico. Eu vou ler então um pouco diferente aqui, do Ricardo Miranda. Ele pergunta, professora, qual será o papel do antitrust diante volatilidade dos criptoativos para garantir a equidade dos smart contracts com condição suspensiva? Do antitrust? É o que está na pergunta. Eu acho que eu não sei se o antitrust vai ter esse papel em relação a smart contracts, em relação a criptomoedas, enfim. Em relação ao antitrust, nós estamos tendo grandes problemas de implementação, né? Porque o antitrust tem sido bastante complacente. E ainda eu não saberia te dizer qual é esse papel. Assim, de bate-pronto, eu não vejo uma questão de abuso, porque naturalmente as criptomoedas lidam com mercados pulverizados. Talvez você esteja querendo falar de plataformas, eu não entendi muito bem a questão. Se você quiser outra, Fernanda, eu não entendi bem. Se ele quiser se manifestar aqui para falar, não sei como a gente faz. Ele pode mandar de novo a pergunta no site, mas eu vou passar para a próxima, então, que é do Samuel, de novo. Ele pergunta, quais medidas o governo federal poderia adotar para minimizar os impactos do distanciamento social nos contratos empresariais? Olha, eu acredito que o que pode ser feito será feito nesse PL. O resto, a tentação de intervenção, Samuel, me preocupa mais do que a não intervenção. Porque é o seguinte, nós temos código civil. Tá? E o Código Civil já prevê, como eu falei para vocês, não é a primeira vez que nós estamos passando por isso, né? Que a humanidade passa por isso. E existem institutos que já estão no Código Civil e que lidam com esses desequilíbrios. Então, a excessiva onerosidade, ou a possibilidade, né, a excessiva onerosidade, a questão do 317, há vários institutos, impossibilidade da prestação, há vários institutos. Eu tenho um código. Esses institutos não caíram do céu. Eles estão lá por uma evolução. Eles são fruto de um processo evolutivo da humanidade, porque são mais ou menos cláusulas. Cada país trata de um jeito, mas essa preocupação do reequilíbrio dos contratos ou da liberação do devedor diante de situações de guerra, está ali. Você falar em intervenção me arrepia, porque, assim, de novo, de boas intenções o inferno está cheio. Então, me parece que é muito melhor a linha do PL, que é o seguinte, nós temos código, estamos fazendo algumas poucas adaptações aqui, que não é nada de muito fundamental, mas aplicar o Código Civil. Eu acredito que aplicar o Código Civil bem aplicado é a melhor saída. Por quê? Eu estou querendo aplicação da lei e tal? Não, porque o próprio Código Civil contém essas válvulas de escape, essas maneiras de calibração dos negócios para que possamos passar por essa crise. Agora, já que falaram em antitruste, vai ser uma desgraça. Vai ter um movimento de concentração, vai ter quebradeira. E eu não sei até que ponto a lei vai conseguir segurar isso sem causar um mal ainda maior. Eu vejo muito
muita atuação de política econômica, a concessão de que é o que os outros países estão fazendo, senhores, a concessão de crédito para pequena e média empresa, o socorro às empresas, mas um socorro responsável para as empresas de uma maneira, como eu falo, racional. Isso tudo me parece uma excelente saída. Mudar a lei, nós já temos essas cláusulas fortes no Código Civil. Ficar inventando instituto que não existe também é complicado. Por quê? Porque aumenta a insegurança e a imprevisibilidade. Eu não nego as boas intenções de quem professa esse tipo de solução, mas eu tenho muito receio, muito receio. E eu lembro sempre, temos código. Um código bem aplicado, do ponto de vista jurídico, pode ser a melhor solução nesse momento do que saídas como essas, algumas aí que vocês mencionaram, que podem comprometer toda essa teia. Como diria o presidente do Banco Central, né? Essa frase não é nem minha, essa ideia dita pelo presidente do Banco Central, semana passada. Perfeito, muito obrigada, professora. Eu acho que a senhora acabou respondendo as outras que tinham ali também. E eu então acho que é isso, a gente passou já do nosso horário. Muito obrigada, doutora, por disponibilizar esse tempo conosco. Foi muito enriquecedor, muito obrigada mesmo. Maravilhosa a explicação da senhora. E, enfim, acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada a presença de todos e todas aqui conosco. E é isso, professora. Espero que tenha gostado de estar com a gente também hoje. Foi ótimo, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. De novo, Guilherme, Giovana. De novo, obrigada pelo centro acadêmico. E sendo repetitiva, é uma pena não estar em Curitiba, não, mas assim, já foi ótimo para podermos nos ver. Muito obrigada. Obrigada mesmo por essa oportunidade. A gente conseguir fazer presencial, a gente chama a senhora de novo também. Fechado. E a professora Márcia Carla, com certeza. Fechado. Um grande abraço para vocês. Abraço. Muito obrigada, professora. Você também.